Saudações, eu sou Amanda e você está no canal sobre leitura. Hoje é dia de Frente com o Mal e no episódio de hoje vamos falar sobre Marjorie Jill Armstrong. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês deixarem aquele joinha para dar uma valorizada aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever também no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E é claro, siga a gente nas outras redes sociais. Dito isso, vamos pro vídeo? Bem, gente, o episódio de hoje é inspirado na série documental de 4 episódios na Netflix que se chama Gênio Diabólico. Essa série já saiu há um tempo, eu já tinha assistido ela e reassisti agora porque é realmente muito intrigante e eu achei que deveria falar sobre esse caso aqui para vocês. Esse mistério ficou conhecido como Mistério Pizza Bomber e aconteceu em Erie, na Pensilvânia, no dia 28 de agosto de 2003. Um homem de 46 anos chamado Brian Welch, que era entregador de pizza, teve uma bomba amarrada em seu pescoço e foi obrigado a roubar um banco. Ele entrou no banco com a bomba amarrada ao corpo e uma bengala, que na verdade era uma arma, e entregou apenas um bilhete para a caixa que dizia: "Eu tenho uma arma, me dê o dinheiro". As pessoas que arquitetaram isso pediram que Brian Welch conseguisse 250 mil, mas o banco tinha somente 8 mil. Havia um bilhete também para Welch que dizia: "Se sair sem dinheiro, você morrerá. Se atrasar, desobedecer ou alertar alguém, você morrerá. Você tem menos de 55 minutos". A polícia cercou o suspeito, algemaram e cortaram uma camisa que ele vestia por cima da bomba, que estava escrito de caneta Guess, quer dizer adivinhe, e de fato tinha uma bomba embaixo da blusa, como ele havia relatado. Eles imediatamente se afastaram e eles não sabiam, se ele era um assaltante ou um refém. Como tiveram que isolar o local, começou a se formar um congestionamento que dificultou muito para o esquadrão antibomba chegar. O Brian ele começou a colaborar com a polícia. Ele disse que ele foi entregar uma pizza em uma torre num lugar remoto e 2 pessoas negras o agarraram e colocaram um colar em seu pescoço. Tiraram a chave e acionaram um cronômetro. Ele apenas estava seguindo instruções, que mandaram para ele, mas infelizmente a bomba era real e Brian Welch não sobreviveu à explosão, morrendo pouco antes do esquadrão antibomba chegar ao local. Encontraram mais instruções no carro dele, eram no total 9 páginas. Haviam instruções para Brian, para o banco e até para a polícia. O Brian foi colocado em uma espécie de caça ao tesouro doentia para conseguir se libertar e desarmar a bomba. A polícia tentou seguir os passos que foram dados nas instruções, chegaram a ver uma van, mas quem estava na van os viu primeiro e fugiu. Ao fazer uma busca na casa do Brian, eles não encontraram nada que o incriminasse, apenas uma lista lá de prostitutas. Para investigar o dispositivo, a perícia optou por decepar a cabeça de Brian Welch. Como era um dispositivo muito diferente do que eles já tinham visto, eles tinham que manter a integridade dele para que eles pudessem investigar. Esse dispositivo tinha um colar preso ao pescoço de Brian Welch e a bomba ficava localizada na frente do seu peito. Os vizinhos de Brian Welch diziam que ele era muito bom e amigável, e ele adorava caçar tesouros que saíam nos jornais. Provavelmente a pessoa que fez isso sabia dessa preferência dele. A polícia investigou também o local que ele disse que entregou a pizza, que era uma torre no lugar remoto. Recolheram absolutamente tudo atrás de provas de DNA, mas não encontraram nada. A irmã de Brian ficou sabendo da notícia, infelizmente, por jornais na televisão. E obviamente ela não concordou com a postura da polícia, de continuar apontando armas para uma pessoa que estava colaborando. E reclamou também da ausência de uma ambulância logo que a bomba explodiu para socorrê-lo. E é lógico, da privação de poder ter um enterro decente com seu irmão, já que a polícia acabou dando mais valor para o dispositivo do que para Brian Welch e o deceparam. 3 dias depois do acontecido, do roubo ao banco, um colega de trabalho do Brian Welch, Robert Pineri, foi encontrado inconsciente em sua casa por familiares. Ele agiu de forma estranha ao ser questionado para ser testemunha. No dia que ele deveria dar o testemunho, ele acabou adiando para a próxima segunda-feira, só que esse dia não chegou, porque no domingo ele foi encontrado inconsciente e ele estava morto. Teria sido overdose?
morte acidental ou suicídio. Então nós temos 3 cenários aí. O Wells teria agido sozinho nesse roubo ao banco, mas para que a bomba? Temos o segundo cenário em que o Wells tenha sido raptado e tinha 20 minutos para roubar o banco e voltar para a bomba não explodir, e um terceiro cenário em que ele e o colega de trabalho poderiam ter planejado o roubo juntos. A bomba tinha diversas instruções, tinha alguns fios soltos e até um celular que nada tinha a ver, somente para distrair quem fosse tentar entendê-la ou tentar desativá-la. O suspeito, que foi determinado como Collar Bomber, já tinha em mente a morte de Brian, porque era impossível fazer todos os passos da caça ao tesouro para desarmar a bomba em tempo. Agora que já apresentamos o caso, vamos falar de Marjorie de Armstrong e o que ela tem a ver com isso. Marjorie teve uma infância estranha e solitária. Aos 23 anos, ela procurou uma terapeuta, dizendo que estava se sentindo triste com a sua incapacidade de ter relações próximas e gratificantes. Ao longo dos anos, ela frequentou vários especialistas que a diagnosticaram com diversas condições: bipolaridade, mania, fala desenfreada. Um especialista disse que ela não tinha doença mental alguma, apenas era narcisista com um transtorno de personalidade. Ela não conseguia se manter em nenhum emprego e tinha problemas com o cotidiano. Em 1984, Marjorie matou um namorado, mas ela alegou legítima defesa e se livrou das acusações. A maioria dos homens na sua vida pareciam não durar muito. A única vez que ela foi brevemente casada, seu marido morreu após cair e bater a cabeça em uma mesa de centro. Marjorie processou o hospital por negligência e ganhou 175 mil. Antes do marido ser enterrado, ela pediu um pedaço do osso da perna dele, caso pudesse cloná-lo no futuro, e a outros namorados mortos. Um se enforcou depois que ela se mudou. Pelo menos uns 5 namorados morreram prematuramente em circunstâncias estranhas ou por total violência. 3 semanas após a morte de Brian, a polícia recebeu uma ligação de Bill Rothstein, dizendo que havia um homem congelado em um freezer onde Marjorie estava, e que ela queria ajuda e o pediu, e queria que ele usasse um triturador de madeira em um local bem próximo onde Brian foi entregar a pizza. A Marjorie foi presa, depois de acharem o corpo no freezer, e a todo momento dizia que processaria a polícia por negligência por terem prendido ela, e dizia que o Bill era um ciumento mentiroso, que ele sempre tentou ter algo com ela e ficou louco de ciúmes porque não conseguia, e por isso ele tinha matado o James Holden, que era namorado de Marjorie, e o colocado no freezer. Bill disse que ia ajudá-la porque sentiu pena. Eles tinham uma longa história de vida, já se conheciam desde novos, e não queria que ela arrumasse encrenca. Por isso que ele levou o corpo até o freezer, mas não teve coragem de destruí-lo e chamou a polícia. A Marjorie, claro, arquitetou toda uma mentira para culpar Bill. Disse que ele queria ela e não conseguia, e agora queria ver ela presa para sempre, e que ele nunca teve ninguém depois que eles terminaram. Disse também que Bill faria qualquer coisa por dinheiro e que no dia que Bill a acusou para a polícia, ele tinha dado de presente a ela 2 cisnes que era da mãe dele, para incriminá-la. Que Bill vivia enchendo o saco dela, pedindo dinheiro emprestado e ela não dava, e que estava querendo se livrar do James Holden para que ela se casasse com ele. A polícia descobriu que James estava morto antes mesmo do acontecimento no banco. O FBI tentou interligar aí os 3 assassinatos, de Brian, Pinetti e James Holden, questionando Bill, mas ele disse que não tinha ligação e, ao ser pressionado, disse que ele não podia falar sobre isso e que não se sentia à vontade de falar sobre. Bem, como Bill colaborou com a polícia, ele foi colocado em liberdade. Ele levou a polícia ao local do crime e mostrou como ajudou Marjorie a se livrar das evidências. O Bill tinha deixado também uma nota de suicídio, mas ele não teve coragem de se matar. E a polícia achou estranho que na nota de suicídio ele mencionou que isso não tinha nada a ver com o que aconteceu no banco. Bill morava na casa dos pais e os irmãos queriam vendê-la. Ele insistiu que queria 250 mil, justamente o valor que estava lá no bilhete do roubo ao banco, Mas a corretora disse que esse valor era muito alto, que ele no máximo conseguiria 90 mil. E Floyd, que era colega de quarto do Bill,
que estava sendo procurado pelo crime de um estupro de deficiente, se mudou repentinamente logo depois do assalto ao banco. 5 meses depois, a Marjorie vai a julgamento e não fala nada. Bill a acusa de ter matado James Roden por causa de dinheiro. Ela insiste que Bill está mentindo e de repente ela diz que o Bill deveria ser acusado pela morte de Brian. Meses depois, ela confessou para colegas de prisão que ela tinha matado o namorado por causa de outra mulher e não demonstrou nenhum remorso por causa disso. Ela acabou alegando que não estava bem da cabeça quando o matou e foi transferida para uma ala psiquiatra, onde ela disse com todas as palavras para suas colegas de prisão que era um local que serviam comida melhor. Bill acabou morrendo 1 ano e meio depois. Ele tinha câncer terminal. Provavelmente já sabia dessa condição quando manipulou a polícia para distraí-los de seu envolvimento. Antes da morte do Bill, Trey, o produtor do documentário, tentou fazer com que Bill participasse do documentário, mas ele se recusou a falar sobre. Então Trey enviou uma carta para Marjorie na prisão e ela disse que colaboraria desde que recebesse algum auxílio ou dinheiro. Marjorie gostou de aparecer nas câmeras. Ela afirmava ser normal, apenas bipolar, com altos e baixos. Mencionou grandes nomes que também eram bipolares, como Churchill, e mais uma vez falou do seu QI alto. Ela assumiu ter matado James Roden, dizendo que ela tinha sido ameaçada por ele por 10 anos e ela chegou ao seu limite. Ela disse isso tudo bastante exaltada, mas não mostrou nenhum sinal de culpa. Era uma exaltação mais do tipo, eu estava certa em fazer aquilo, não foi por maldade. Ele me tirou do sério e eu só queria ele morto. E começou a dizer que não tinha nada a ver com o caso do Welsh. E começou a jogar a culpa pro Bill, né, que ajudou com o corpo do James. E era muito fácil fazer isso agora, né, já que o Bill estava morto e não poderia se defender. Enquanto ela se comunicava com o Trey, que era o cara responsável pelo documentário, ela começou a conversar com a polícia também. Ela queria barganhar, trocar informações por uma transferência para um lugar mais próximo do advogado dela, que não queria se deslocar. E como ela disse ter informações aí sobre o caso do Brian Welsh, o FBI se envolveu novamente no caso. Depois de terem encontrado James Roden congelado no freezer, os pertences de Marjorie foram transferidos para um depósito. Agora que o FBI estava de volta ao caso, a polícia deu acesso, né, a todos esses pertences. Eles passaram dias vasculhando o lar e na última caixa eles acharam que poderia ser uma pista. Era uma carta muito irritada da Marjorie para o PNC Bank, o banco envolvido aí no roubo. Ela estava furiosa porque aparentemente o gerente do banco deixou que o seu pai retirasse do cofre alguns pertences que seriam de grande valia para Marjorie. Marjorie era muito cuidadosa com as palavras, sempre pensando no que falar, muito inteligente e manipuladora. Enquanto ela era estudada pelos investigadores, ela também os estudava. Dava respostas muito limitadas, superficiais, esperando que eles aceitassem e fossem embora. Marjorie resolveu cumprir o seu acordo com Trey e deu uma nova informação. Disse que o Bill tinha uma van azul, que ele pediu para guinchar logo depois do assalto ao banco. Aí o Trey lembrou que, de fato, quando ele foi à procura de Bill para tentar entrevistá-lo para o documentário, ele viu que essa van estava na calçada. E como eles tinham um policial, né, que tinha seguido as instruções e tinha visto a van que fugiu assim que viu a polícia, ele entrou em contato com esse policial para que ele visse o vídeo e pudesse confirmar ou não se aquela era a van que ele tinha visto no dia do assalto. E realmente essa era a van que o Bill tinha guinchado e depois retornou para sua casa. Bill estava definitivamente envolvido no assalto ao banco. O Trey ainda tentou arrancar da Marjorie dizendo que ela poderia estar dirigindo aquela van, mas ela disse que ela não estava envolvida de forma alguma, ela só viu aquela van e ela tem certeza que ele tinha usado. E que achava que ele também ficou trocando de carros durante aquele dia. Eu acho que são muitas informações para quem realmente não está envolvida, né? Como o FBI percebeu que eles estavam deixando muitas informações passarem, eles resolveram recomeçar a investigação.
Sendo assim, eles repararam que na gravação da garagem do Bill, quando ele o levou lá para poder mostrar como ele tinha ajudado a Marjorie a se livrar lá do corpo do Freezer, ele tinha um diagrama desenhado em cima de uma das mesas. E um deles reconheceu aquele esquema ali no diagrama. E quando eles foram comparar com as fotos da bomba, eles perceberam que era ali que eles tinham visto aquilo. Provavelmente, Bill que construiu a bomba e teve todo o cuidado para não comprar nada e se livrar das ferramentas. E o seu melhor amigo de 40 anos, de quem Bill chegou a ser padrinho de casamento, também reconheceu a letra de Bill em um dos bilhetes que estavam lá entre as anotações. O envolvimento de Bill estava mais do que confirmado. Agora só faltava Marjorie. 2005, 2 anos depois do assalto ao banco. Vários programas de TV foram para Erie e revelaram novas informações. Uma nova testemunha, um professor, surgiu alegando que no dia do assalto ele estava na rodovia próxima ali ao banco e ele viu um carro dourado vindo na contramão. E a mulher que estava dirigindo olhou diretamente para ele, e ele confirmou com toda certeza que essa mulher era Marjorie. Ele disse que já tinha avisado a polícia sobre isso, mas que nunca tinha sido chamado para testemunhar. E, claramente, como havia uma testemunha, a Marjorie não teve como negar que ela esteve naquele local. Mas ela disse que foi para fazer uma outra coisa e negou que estava na contramão. Programas de TV começaram a reclamar que esse caso nunca era resolvido, mas a polícia precisava de provas concretas para afirmar que realmente era Marjorie. E Marjorie, com o ego ferido, assim como a gente já viu o Ian Bailey lá no caso da Sophie Toscan do Plantier, começou a dizer que ia processar os programas de TV por calúnia e difamação. Uma outra testemunha disse também ter visto Marjorie no posto de gasolina. O posto de gasolina onde tinha o orelhão, que a polícia sabia que era de lá que a ligação tinha sido feita para a pizzaria no dia do assalto. E mais uma vez ela veio com desculpas. Como ela tinha sido vista, ela não poderia negar que não estava lá. Ela disse que tinha encontrado o Bill lá mesmo, porque eles tinham que conversar, já que ele tinha sido cúmplice dela no caso do corpo congelado lá no freezer. E seguiu dizendo que não tinha nada a ver com roubo, que ela é inteligente, que ela tem dinheiro, que ela não é nenhuma ladra, porque ela não precisa de dinheiro. Ela de fato tinha dinheiro daqueles processos lá pelo namorado ter morrido, de auxílio e também dos pais. A polícia entrevistou também as prisioneiras que conviveram com Marjorie, já que ela costumava se abrir lá com elas, provavelmente para se gabar da sua inteligência. Cada uma delas disse que ela afirmou que tinha matado Jim Roldan porque ele ia revelar o plano do Pizza Bomber, porque ela queria usá-lo como motorista de fuga e ele se recusou e disse que contaria à polícia. Kelly, uma das prisioneiras que conviveu com Marjorie, chegava a anotar as coisas que ela falava. E nas anotações dela tinham detalhes não só sobre James Roldan, mas também sobre o assalto. Ela pediu várias vezes para a polícia entregar essas informações para o FBI, mas isso nunca aconteceu. Provavelmente aí por causa de uma rixa de jurisdição de crime que a polícia estadual fica um pouco irritada de ter que entregar um caso tão promissor para a mão do FBI, que é federal, ou seja, algo que poderia ter ajudado aí o caso a ser resolvido já em 2003, ainda estava perdurando por causa de uma rixa boba. Com as cartas finalmente na mão, o FBI pôde ver que Marjorie afirmou que Bill construiu a bomba, que o Floyd, colega de quarto do Bill, estava envolvido no caso e o roubo estava ligado ao caso do corpo congelado no freezer. Mas o mais impressionante nas cartas era que Marjorie mencionava Brian Welch, dizendo que chegaram a medir o pescoço dele para fazer o colar. Em 2005, o FBI pediu uma entrevista com Floyd, que estava preso, por estupro. Ele deu respostas superficiais e ficou irritado por ser pressionado, típico comportamento de alguém que sabe alguma coisa, mas não quer dizer. O FBI foi atrás então de Ken Barnes, em 2005,
Ele era o antigo amigo de pesca de Marjorie. Ele também era manipulador, gostava de enfeitar as coisas. Ele tinha uma ligação com Wells também, uma amiga em comum, uma prostituta que se chamava Jessica Hoopsick. Wells levava Jessica para a casa de Ken Barnes para comprar cocaína e crack e costumavam transar por lá também. Depois de muita procura, os investigadores conseguiram localizar a Jessica, mas ela não quis falar nada sobre o caso porque alegou que ela não sabia de nada. O FBI não teve como forçá-la, mas ela parecia saber ter mais informações sim. O Barnes continua negando o envolvimento dele, mas ele diz que Marjorie tinha um motivo para o assalto. Ele disse que Marjorie pediu para ele roubar o banco e matar o pai dela. O pai dela estava doando o dinheiro que ela acreditava ser sua herança. Foi confirmado que o pai dela de fato dava dinheiro para os vizinhos comprarem carros e tudo mais, porque ele não precisava daquele dinheiro e ele não queria mais que a Marjorie tivesse acesso a ele, porque sabia que ela utilizaria o dinheiro para fazer algum mal. E o motivo dela roubar o banco seria para poder pagar o Ken Barnes pelo assassinato do pai, já que ele pediu 250 mil para fazer isso. Mas o Ken Barnes disse que ele nunca teve intenção mesmo de matar o pai dela. Ele até pediu 100 mil adiantado só para ver até onde ela ia e tal, e conseguia arrancar aí um dinheiro dela. E sabe como Marjorie respondeu a isso? Ela disse que ela já tinha matado os namorados dela, em legítima defesa, mas tinha matado. E que não fazia sentido nenhum ela contratar alguém para matar o pai dela. Se ela tivesse tanto ódio assim do pai dela, ela mesma faria isso de graça, sem precisar gastar um centavo. E Marjorie começou a ficar obcecada pelo Ken Barnes, a todo momento agora jogando a culpa para cima dele, dizendo que ele era o cabeça do assalto ao banco, junto com o Bill. E dizendo que tanto o Barnes quanto o governo estavam tentando incriminá-la. E o resto são só testemunhas mentirosas falando que viram coisas, mas que não tinham provas concretas. Ela revelou que o Bill pediu 2 cronômetros de cozinha para ela. E a polícia achou isso estranho, porque eles não deram detalhes da bomba para a imprensa. Então, aquela foi uma informação muito valiosa, porque realmente havia 2 cronômetros de cozinha dentro do dispositivo. Em dezembro de 2005, Barnes resolveu fazer uma confissão, e ele divulgou tudo o que aconteceu na torre no dia do assalto. Admitiu o esquema todo, confessou seu envolvimento e disse que Marjorie era a cabeça do plano. Ken Barnes revelou que houve uma reunião um dia antes do roubo, e estavam presentes ele, o Bill, Marjorie, Floyd, o Robert Pineri, o outro entregador de pizza, e Brian Welch. Quem disse que o seu papel era ficar de tocaia. O Jim que deveria dirigir, o carro de fuga, mas já sabemos que ele rejeitou e como ele acabou por causa disso. Então, quando a Marjorie passou para pegar o Ken Barnes em casa, ele estranhou que não era o Jim, mas ela disse que o Jim estava com gripe e ficou na cama naquele dia. Dali, eles foram para o posto Shell, onde Bill fez a ligação para a pizzaria, se dirigiram à casa do Bill em seguida e logo depois para a torre, onde esperaram Brian Welch chegar. Brian entregou a pizza, ficou esperando ser pago. Marjorie, Ken e Bill ficaram comendo a pizza quando Floyd trouxe a bomba pelos fundos do local. Welch desconfiou que tinha algo errado e tentou começar a correr. Foi aí que o Ken Barnes o pegou, deu um soco na cara dele e disse: "Pare de ser covarde." Bill pegou uma arma e deu um tiro para o alto e disse que Welch não iria a lugar algum. Marjorie e Bill o agarraram e o derrubaram, e eles seguraram Welch para que Marge e Floyd colocassem o colar no pescoço dele. E ele dizia: "Eu não quero fazer isso." Marjorie colocou a camisa branca por cima da bomba e alguém deu o bilhete para ele, o que dizia que ele deveria pegar 250 mil dólares. Marjorie ainda disse: "Se você for pego, fale que uns negros o pegaram e puseram a bomba em você, assim eles não vão desconfiar da gente." Então deram a arma para ele e falaram: "Caso você tenha problemas, use." De lá foram para o estacionamento do ATM Park, que fica do outro lado do banco, e Marjorie e Ken ficaram observando de tocaia
o roubo acontecer. E enquanto ela olhava para lá e viu o Brian Wells saindo, ela disse: "Hahaha, parece que alguém acabou de roubar um banco." Ele pediu para ver e reparou que haviam viaturas da polícia se aproximando e imediatamente falou: "Vamos dar o fora daqui." De lá eles foram para a casa do Bill e trocaram de carro. E foi aí que Marjorie voltou na rodovia na contramão. Mais tarde o Ken ficou assistindo os noticiários e ele ficou chateado porque todo mundo achava que era realmente uma bomba falsa. Só que ele viu ali que Bill e Marjorie resolveram construir uma bomba verdadeira. Agora que eles já tinham a confissão de Ken Barnes, eles foram atrás do Floyd, o colega de quarto do Bill. E o seu advogado conseguiu um acordo muito bom para ele: imunidade em troca de informações. Então, obviamente, ele colaborou. Sua confissão foi em março de 2007, 3 anos e meio depois do roubo. Ele disse que o Bill chegou a pedir ajuda com a bomba, mas ele não estava saindo bem nisso e o Bill pediu para deixar para lá. Ele ajudou o FBI a fazer uma reconstituição da cena na torre, disse que Marge estava lá e que recebeu ordens do Bill para colocar o colar no pescoço do Brian. Disse que ele se aproximou do Brian e viu que ele estava com muito medo nos olhos. E ele ficou chateado com o que ia fazer. Então, logo depois de colocar o colar no pescoço de Brian, ele começou a se afastar da torre e ir embora. O Floyd deveria ser realmente acusado, mas se você olhar para o papel de cada um ali no roubo, ele de fato era o menos culpado. Eles também não disseram nada sobre o envolvimento do Pinheiro e o papel dele jamais seria esclarecido. E sobre o Wells, não sabiam como ou quando ele tinha sido recrutado. O plano pode ter começado apenas como roubo ao banco, mas acabou se tornando um jogo para eles. Um jogo maníaco e diabólico, do tipo: vamos ver até quando conseguimos escapar ilesos desse crime. Somos mais espertos que eles, com certeza mais espertos que a polícia. 4 anos depois do roubo, a investigação levou a crer que Wells tinha envolvimento no crime, ainda que com um papel limitado. Possivelmente que o papel dele tenha mudado do início do plano, o transformando por fim em vítima. Nenhuma acusação foi apresentada contra Wells. Ele foi listado como um cúmplice não declarado. A evidência que o colocou como participante foi uma testemunha que disse que passava ali próximo à casa do Bill e teve que frear porque o carro do Wells estava saindo e eles quase bateram. Obviamente, isso deixou todo mundo surpreso e a família do Wells indignada, porque não era possível que eles estavam tentando mesmo acusar o Wells do seu próprio assassinato. E que não tinha nenhuma evidência, de que o Wells realmente tenha estado na casa do Bill, além dessa testemunha, Segundo a família dele, no máximo ele poderia ter estado lá para entregar pizza. Os promotores também foram questionados, se alguém seria acusado pela morte do Wells, mas por causa da suposta participação do Wells aí no roubo, ninguém poderia ser julgado, porque por ser cúmplice, ninguém pode tomar a pena de morte com o envolvimento da pessoa. E Marjorie continuou se declarando inocente e dizendo que nunca acharam que ela fosse mesmo a cabeça do plano, pelos acordos que eles ofereciam a ela. E ela ficava indignada, porque o Floyd disse que era culpado e estava livre, e o Ken Barnes jogou a culpa para cima dela, dizendo que não queria nada, dizendo que só queria tirar o peso dos ombros dele, mas curiosamente, meses depois, ele conseguiu que sua pena fosse diminuída em 23 anos. Ou seja, ele só jogou a culpa nela por benefício próprio e que esse era um bom motivo para ele ter mentido. Ela estava muito animada para o julgamento e disse que tinha boas notícias. Aparentemente, o Floyd não poderia estar presente no julgamento, porque ele teve que fazer uma cirurgia no coração e era menos uma pessoa para depor contra ela. 2010, 7 anos após o roubo. Uma das prisioneiras com qual Marjorie conversava disse que ela admitiu que todos estavam com medo da pena de morte e se ajudariam. Jessica, a prostituta que se envolvia com Wells, também depois estava com grandes expectativas de que ela ajudasse muito no caso, mas ela estava muito nervosa. Tudo que Jessica disse é que uma noite estava na varanda do Ken Barnes e ouviu uma conversa sobre um roubo a banco
e tinha uma mulher presente lá. Marjorie deu seu depoimento e contou tudo sobre sua vida. Ela chorou falando da sua infância e de como foi abusiva, fazendo os jurados simpatizarem com ela. Eram muitas evidências contra ela. Era quase impossível que ela fosse inocentada, mas ela começou a conquistar o júri. Até o ilustrador do tribunal percebeu que, conforme ele ia ouvindo o depoimento dela, ele começou a suavizar a imagem dela nas figuras. Depois de 10 dias de testemunhas, o júri começa as deliberações e chegam ao veredito um dia e meio depois. A consideram culpada de todas as acusações quanto ao roubo, especificamente de conspiração para cometer roubo a banco armado, de roubo a banco armado resultando em morte e o uso de dispositivo destrutivo em prol de um crime de violência. Em fevereiro de 2011, a sentença de Marjorie foi dada. Marjorie foi sentenciada à prisão perpétua mais 30 anos. Depois da sentença, Marjorie entrou em depressão, ficava isolada em sua cela e insistindo que era inocente. Escreveu como tinha sido injusto ela ser a única a pagar, já que Bill já estava morto. Floyd foi libertado depois de cumprir a pena por estupro que ele já estava cumprindo. E o Ken Barnes gostava da prisão, já que a prisão o mantinha longe das drogas. A dúvida sobre o papel de Wells ainda era uma incógnita. Ele era realmente só uma vítima ou também participante? 10 anos após o roubo e 3 anos após a sentença, Trey, responsável pelo documentário, continuou conversando com Marjorie. Marjorie contou para Trey que a Jessica tinha sido levada para a prisão com problemas com drogas. Sabendo onde a Jessica estava, porque a Marjorie contou, ele entrou em contato com a Jessica. No fim das contas, a Jessica recebeu uma ordem de restrição contra a Marjorie e foi transferida. E nenhuma das duas disse o motivo pelo qual elas estavam brigando. A Marjorie ficou sabendo desse contato que Trey teve com a Jessica e ficou irritada. E ficou chamando a Jessica de mentirosa e tudo mais. E o Trey levou isso para a Jessica também. Foi nesse momento que a Jessica falou, bem, se a Marjorie acha que ela é muito esperta, eu sou mais que ela. Marcou um encontro com o Trey e resolveu finalmente falar sobre o caso. Ela estava visualmente chateada por estar fazendo isso com alguém que ela prezava tanto, já que ela admitiu que o Wells era muito mais que um simples cliente, que ele havia se tornado um amigo. E um pouco tempo depois do roubo, ela deu à luz a uma criança que ela acredita ser do Wells. E fotos mostram que realmente há uma semelhança da criança com o Wells. Ela disse que um dia chegou na casa de Barnes e ele e uns amigos estavam planejando o roubo e precisavam de um laranja. O Barnes pediu ajuda a ela, oferecendo $5.000 e disse que precisava de alguém que topasse isso, mas que eles pudessem amedrontar para que não levasse o caso à polícia. Aí, depois de um tempo, ela estava drogada por 3 dias e ligou para o Barnes e falou, se eu disser um nome agora, você me dá a parte do dinheiro ou me dá dinheiro? Ele falou, bem, eu posso te dar crack. Ela foi e aceitou. E ela falou, bem, eu conheço esse cara, o Brian Wells, ele é uma pessoa facilmente influenciável e eu acho que vocês podem usá-lo. Aí ela marcou de levá-lo lá, ela apareceu na casa do Ken Barnes lá com ele, mas não os apresentaram. Ele só viu quem era, depois pediram para que Jessica conseguisse também a escala dele. A Marjorie deu $1.500 para ela e eles disseram que o roubo seria na segunda semana de agosto. Mas acabaram cancelando porque Marjorie tinha algo para fazer, que sabemos agora que era a morte do James Roden. Jessica também disse que não acredita que Brian Wells estivesse na reunião que a testemunha disse que a viu, não. Porque Brian Wells esteve com ela naquele dia e ela sabia a escala dele também. E entre o tempo que ela estava com ele e ele saiu para começar a trabalhar, era um tempo muito curto para ele ainda ter passado na casa do Bill.
e ela somente queria justiça para ele, que ele não tinha envolvimento, ele não ia machucar ninguém, ele não fazia ideia do que aconteceria com ele. Com essa informação, Trey entrou em contato com Barnes novamente, para tentar confirmar a história de Jessica. Ele insistiu que ela estava mentindo, mas quanto mais ele falava, mais ele se perdia na sua história, dizendo que o Brian estava esperando para ser pago, mas se ele estava envolvido, por que ele ia esperar dinheiro? Aí ele desconversou, dizendo que a data do roubo era uma surpresa para o Wells, que ele estava envolvido, mas não sabia qual seria a data, foi surpresa. Mas aí invalida também aquela história da testemunha ter visto ele na reunião no dia anterior. Já o Floyd não quis dar um depoimento para o Trey. Trey confrontou a Marjorie com essas novas informações e ela ficou mais uma vez irritada, porque o Trey queria tanto inocentar o Welsh, e deixou bem claro aquela questão de que se ele era cúmplice, as pessoas não poderiam ser acusadas de pena de morte pelo assassinato dele. Então estava bem claro que o Wells era inocente e eles queriam evitar a pena de morte. No entanto, o agente do FBI, Jerry Clark, que esteve envolvido nessa investigação e tem 2 livros publicados sobre o caso, disse à TMZ que ele não confia no depoimento da Jessica, porque não condiz com toda a investigação que o FBI fez e os depoimentos das testemunhas. E ele realmente acha que o Welsh teve envolvimento sim. A única coisa que ele realmente acredita do depoimento da Jessica é que, de fato, ela que o apresentou para o restante. No máximo, talvez o Welsh tenha dado para trás, tenha topado participar e depois queria sair, mas foi obrigado a ficar e convencido de que a bomba era falsa. Ele também acredita que a ideia de roubar o banco de fato era de Marjorie, mas todos os esquemas, a construção da bomba e quem montou a caça ao tesouro, ou seja, quem era de fato o cabeça do roubo, era Bill. Ninguém nunca foi acusado pelo assassinato de Brian Welsh. Por falta de evidências e confissão. Marjorie morreu de câncer em abril de 2017, aos 68 anos. Ela foi enterrada em um túmulo sem lápide, não muito longe da instituição do Texas onde ela estava presa. Vocês já conheciam esse caso? Nunca saberemos ao certo o papel de Brian Welsh, embora o fato do Barney se contradizer tenha dado força aí ao depoimento da Jessica. Mas de qualquer forma foi lamentável o fim que ele teve. E nesse caso foi possível ver novamente um culpado com um ego enorme, manipulador e a todo momento se afirmando inocente, como vimos no caso da Sophie Toscan do Plantier, que falei aqui no canal. E eu acho importante ressaltar também que mais uma vez tivemos aí um caso que se prolongou desnecessariamente por falta de colaboração da polícia. Enquanto no caso do Ian Bailey e da Sophie Toscan do Plantier, a polícia foi extremamente negligente, aqui nós vemos a polícia estadual segurando informação para não passar para o FBI, por causa de uma birra ridícula, né, gente? Extremamente lamentável esse tipo de atitude, pois esse caso deveria ter sido aí resolvido muito antes. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado de Frente com o Mal de hoje e eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!